O Paparazzo citou aqui o canal. Tá ao vivo, né, pessoal? Tá ao vivo. O Paparazzo citou o canal, vamos ver o que ele falou. Ele me marcou aqui, ó. Vou deixar o like aqui, vamos ver o que ele falou, se faz sentido. A questão de preocupação, mano, porque ontem, se você tira, tá? Tira o clubismo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês antes. Tinha um ou dois amigos aí que achou que o juiz não prejudicou o Flamengo. Ontem o Flamengo foi prejudicado pra vocês que estão aqui, porque a audiência é rotativa, sim ou não? Coloca aí, em geral. Sim ou não, antes da gente escutar aqui o que ele falou. Só uma. Sim, sim. Tá, vai. Beleza, tá bom. Então no mesmo ponto aí, a maioria pelo menos tá no mesmo ponto. Vamos ver o que o Gabriel falou aqui, porque de fato a questão de arbitragem, a gente, ó, no último vídeo do Insta Verde, que foi o vídeo que eu vou subir, tá, pessoal, que vocês viram aí. No vídeo do Insta Verde a gente falou, é um vídeo de 40 minutos, sai hoje, tá? Hoje, às 18h42, ou seja, 6h42 da tarde. Esse vídeo aqui tá saindo no Não Importa o que Digam, tá? O pessoal que tá aqui na live pra vocês entenderem. O Paparazzo citou, vamos ver o que ele falou aí. E pra mim, sim, cara, o que aconteceu ontem, pra mim, beira uma sacanagem, tá? E quando a gente olha a questão do River Plate nas últimas Libertadores, sempre passando vergonha, sendo eliminado e tal, não acontecendo o projeto Galhardo de novo, a forma da coletiva do Galhardo, todo confiante, meu amigo, é pra colocar o pé atrás, tá? Vamos ver o que o Paparazzo falou aí. E lembrando, cara, eu sempre acho que os torcedores, as pessoas falam muito de choro, choro, choro. Se ontem aquilo tivesse acontecido com o Palmeiras, eu ia estar chorando até agora. Teria feito duas, três lives, porque é um momento que a gente precisa reivindicar como torcedor, sim. Então, se o flamenguista ontem chorou, 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 mano, tinha razão, cara, tá? Tinha razão, porque a gente viu ontem o que aconteceu, não dá, né? Tira o clubismo, se é o Palmeiras ali, 2-0, você ia jogar o jogo contra o Vasco, o Flamengo não ia precisar rotacionar tanto, agora precisa, cara. Se fosse o Palmeiras, pensa, tá 2-0 lá contra o River, e naquele contexto, vamos imaginar até uma situação. Sabe aquele lance do Borja, que ele finaliza e vai pra fora? Tu imagina se ele recebe um pênalti desse jeito? Onde ele chuta o zagueiro e dá pênalti, e o River vai pra 2-2 aqui no Allianz Parque? Então, eu acho que tem que. é, eu não acho que a Comebol lida bem com esse Flamengo e esse Palmeiras, entenderam? Eu não acho. Eu não acho que a Comebol lida bem, tá? E aí, realmente não tem um histórico de prejudicar Palmeiras e Flamengo, mas boa vontade também não vai ter nunca, vocês podem ter certeza. Até porque lá naquela do River, a boa vontade, Palmeiras tinha uma Libertadores. Palmeiras sai de uma para três, Flamengo também sai de uma para três. Então até então não incomodava. E lembrando, os argentinos têm mais que a gente. Ainda há um caminho, tá? Estamos em caminho para isso. O próprio Estudiantes, o Independiente, o River, o Boca. O futebol brasileiro também tem que ter um cenário de humildade, porque ainda precisa buscar os argentinos. Os argentinos estão aí, né, de férias permanente, mas ainda há um caminho para buscar eles, né? Até jornalista, youtuber palmeirense tá dizendo o que aconteceu, uma operação do Flamengo, e estão preocupados com o jogo, com o segundo jogo contra o River, porque não querem brasileiro, os dois brasileiros fazendo a final, não querem argentino pelo menos na final, né? Não querem. Primeiro ponto, eu acho. Eu acho que a Comebol quer um país e outro país. Para gerar a situação de interesse, de viagem, de turismo. De verdade, eu acho que a Comebol quer um país e outro país. De menos problema de enfrentamento de torcida. Se eles puderem fazer isso, ah, meu. Pode ter certeza que eles querem, mano. Pode ter certeza que eles querem. É mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Querem brasileiro campeão da Libertadores. Olha só, ele reagiu ao meu vídeo, né? O Fernando, do canal Insta Verde. Eu acho que eu tô preocupado com o Palmeiras. Ó, ele reagiu ao meu vídeo, tá? Tá chegando na live agora, não assistiu, né? Aqui. Ó, ele tava vendo meu vídeo, tá? Tá E me chegando deu na live razão. agora, não assistiu, né? Aqui a live inteira. O que eu acho que eu tô preocupado com o Palmeiras. Eu acho isso. Eu acho isso. Se a gente for comentar as nuances disso daí, é o seguinte. Cara, fica feio pro time argentino. Fica feio pro time argentino. Mas assim, eu acredito que a Comebol, se ela pudesse, ela não pode. Pode. Tem VAR, enfim. Pode, Mas se ontem ela pudesse pôde. prejudicar um pouquinho mais os times brasileiros, ela vai prejudicar. Tá? Ela vai prejudicar. Olha isso, hein? E a questão do jogo da volta do Até Palmeiras, palmeirense quando eu olho vendo, uma hein? situação dessa, eu fico preocupado. Eu fico preocupado.
Porque não é a questão do gol, da questão de mão, não. Essa expulsão aí é uma expulsão bizarra, mano. Desculpa, tem que tirar o clubismo, ela é bizarra, mano. Olha, até Ela palmeirense falando, que loucura. Ela é engraçada do ponto Não de vista importa tão o que bizarra digam, que ela é. está verde. Entendeu? Ela é bizarra. É bizarro. Um amigo falou aqui, Fernando, você não acha que eles, os árbitros, estão vendo a soberania que os times brasileiros estão tendo? Não, é o que eu falei, sempre que eles puderem pesar uma mão, ele pesa pro lado argentino. Vamos lembrar o que a gente falou ontem? Pra ver se vocês concordam? Ontem a gente comentou a respeito de a quantidade de títulos que tem o Boca Juniors e pelo menos 2, eles são roubados, mano. 2 títulos do Boca. Que loucura, né, gente? Ei, rapidinho aqui. Então, olha só, A gente tá vendo os palmeirenses preocupados com uma possível manipulação e preocupados com o segundo jogo do Palmeiras, mesmo eles tendo ganho o primeiro jogo fora de casa. Então a preocupação é geral dos brasileiros que enfrentam os argentinos, que a Conmebol está colocando árbitros tendenciosos contra brasileiros. Olha que loucura que a gente está vendo. Mais uma, talvez aí o Paparazzo, não sei se ele sabe, mas o Palmeiras dentro de casa não tem nenhuma certeza que não vai ser operado. Eu já vi, pô. Ó, eu não tô falando de Palestra Itália aqui, eu tô falando de Allianz Parque. Quantas vezes você foi pro Allianz e saiu de lá com aquele gostinho amargo de ter sido prejudicado por arbitragem? Então, assim, tem um histórico aí, né? Tem um histórico. E isso mexe um pouco com a gente, porque isso é uma situação que se ocorre. E outra, árbitro, a gente sempre fala de lance capital, mas, pô, tem árbitro, rapaziada, ele conduz o jogo do jeito que ele quer, com falta, sem falta. Né? Por exemplo, o Palmeiras joga em casa. Na medida do possível, o primeiro jogo não foi um jogo violento. O River Plate não uma coisa que é legal do time do Galhardo é que ele não parte pra violência. Não é um time violento. Não tem histórico. Tá? Isso a gente precisa reconhecer. Mas o árbitro, ele conduz com faltinha, deixando rolar, pesando a mão para um e não para outro. E eu volto a dizer, o Boca é o grande problema nisso. O Boca tem uma influência política na Conmebol muito forte. Eu diria que o Boca ele se assemelha ao Corinthians em algumas coisas e em outras ao Flamengo. O Flamengo tem uma influência política. O Corinthians tem outro tipo de influência, né? Hoje o Corinthians ele não tem influência política nenhuma na Libertadores. O Flamengo tem um peso político, tem um bastidor mais forte que o Corinthians, porque é um time que sempre tá chegando ali, né? O Boca Juniors, quando também tava sempre chegando, se um árbitro, para um árbitro dar um pênalti na Bomboneira, tem que ser o pênalti. Vai ter que ser o pênalti. No Allianz Parque, não. No Allianz Parque não tem que ser o pênalti, entendeu? Então, deixa eu só concluir o vídeo dele, ver o que vocês estão falando aí também. Torcedor do Palmeiras, youtuber do Palmeiras, o Insta Verde, não importa o que digam, defendendo o Flamengo e preocupado com o Palmeiras pro segundo jogo. E ontem só eu tava ao vivo, né, gente? Então, assim, eu creio que se tivessem os outros canais aí também, fazendo live, no horário que eu tava fazendo, acho que só eu de Palmeiras tava ao vivo ali, porque eu dei uma olhadinha, só eu tava. Eu acredito que os outros pensam a mesma coisa. Ontem, pra você achar que aquilo ali foi expulsão, é só na resenha, entendeu? Tipo, é contra o Flamengo, então é expulsão. Na resenha você pode comentar, mas desculpa, não foi. E quando a gente também vê o jogo, né? O Estudiantes, ele cresce no momento da expulsão, e cresce mesmo, tanto que quase empata, né? Então a gente vê o quanto que uma expulsão desmonta. E óbvio, o Flamengo pode ser melhor que o Estudiantes, em condições normais. Em condições na qual ele tem um jogador a menos, não. E ontem também, as questões das modificações do Felipe Luiz, né? Se a gente pegar e levar em consideração as modificações do Felipe, as modificações do Abel, pra mim, no segundo tempo, ambos erram. Ambos erraram. Então, um pouco também do crescimento do Estudiantes no segundo tempo, a diminuição de posse do Flamengo, se dá às alterações, e o Palmeiras a mesma coisa. As alterações do Abel Ferreira no segundo tempo não foram boas, né? Ambos mexem mal e os times adversários crescem também. Então, também tem essa questão. Galera, peço o like de vocês, comenta o que vocês acharam. Vídeo entrando aí meio-dia, agora no Não Importa o que Digam, e quase 7 horas da noite, às 6h42, no Insta Verde, um vídeo maior. Live a gente se encontra aqui mais tarde também, tá bom? Deixa o like, compartilha a sua opinião, que é importante pro canal.